O Japão é uma superpotência suave que exportou sua cultura para todo o mundo, mas há muito mais na nação do que o carro que você pode estar dirigindo ou os eletrônicos que você está usando. Prepare-se para um passeio que o levará a lugares que incluem o museu mais estranho do mundo, a única cidade onde há mais nascimentos do que mortes, e o endereço do cidadão mais famoso do país. Fato número 50. O Japão acabou de dobrar de tamanho, mais ou menos. Se você for, provavelmente visitará apenas uma das principais ilhas: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu e Okinawa. Mas existem muitas outras. A Guarda Costeira do Japão acreditava que o país tinha mais de 6.800 ilhas, mas uma recontagem em 2023, usando tecnologia moderna, revelou mais de 14.000. Então agora o Japão tem muito mais terra no mesmo território. No entanto, fato número 49, apenas 430 dessas ilhas são habitadas. Se você está se sentindo aventureiro, explorar ilhas desabitadas pode ser sua vocação. Quem sabe, você poderia se tornar a primeira pessoa a pisar em todas as ilhas do Japão, pelo menos onde a lei permite. E uma ilha em particular é quase garantido que você será notado. Número 48. Você pode querer ir para Tashirojima, na prefeitura de Miyagi, se você gosta de gatos. Aqui há o dobro de gatos em relação a pessoas, por volta de 100 para 50. Existe até um santuário para eles. Isso começou como um pedido de desculpas, quando um pescador acidentalmente feriu um. A única forma de chegar é por uma viagem de ferry de 1 hora, saindo de Ishinomaki. Não há transporte público, então esteja pronto para caminhar muito. Pelo menos haverá casas fofas em forma de gato para te acolher. De fato, esta não é a única ilha de gatos do Japão. Existem outras 10, então você terá muito do que fazer. Felizmente, suas pausas para o banheiro nesta longa jornada serão agradáveis, porque, fato número 47, o Japão leva seus banheiros muito a sério. O vaso sanitário no Japão é mais do que apenas algo que você dá descarga, sendo tratado de forma diferenciada. Em banheiros públicos, você encontrará um painel de controle à sua direita. Ele permite acionar jatos de água, aquecer o assento e ouvir música. À sua esquerda, um sensor dará descarga para você. Há uma lixeira especial que abre quando você se aproxima. Você pode estar achando que isso é muita atenção para um vaso sanitário. Espere até ver o que te espera quando chegarmos a Tóquio. Número 46. Talvez o Japão dedique tanto cuidado aos seus banheiros porque há muitas pessoas usando os mesmos em pouco tempo. O país é quase 9 vezes mais lotado que os Estados Unidos, porque 73% dele é coberto por montanhas. O terreno acidentado agrupa suas pessoas com uma densidade populacional de 856 pessoas por milha quadrada, comparado aos 97,8 da América. Número 45. Ninguém no Japão vive a mais de 70 milhas ou 113 quilômetros da costa. Afinal, não há muito espaço para viver em outro lugar. Com as montanhas ocupando muito do território, as pessoas se concentraram nas planícies litorâneas mais planas. Quando você pensa no Japão e em tudo que ele representa, está pensando no que acontece nessas regiões. A maior parte do território está vazia. 44. Como o povo japonês vive tão perto da costa, pode não te surpreender que o mar seja extremamente importante para eles. Mais de 2.000 portos de pesca estão espalhados por todo o país. Por muito tempo, foi a principal nação pesqueira do mundo, mas a superprodução e a degradação ambiental a forçaram a reduzir. Regras mais rigorosas foram implementadas em 2018 para garantir a sustentabilidade. Número 43. O Japão se livrou de seus demônios passados e goza de uma boa reputação internacional hoje. Exceto por uma coisa. É um dos poucos países que ainda pratica a caça à baleia em larga escala. O Japão se retirou da Convenção Internacional para a Regulação da Caça à Baleia em 2014, depois que o Tribunal Internacional de Justiça decidiu que suas atividades de caça à baleia na Antártica eram comerciais e não científicas, como alegava. Número 42. Embora a retirada do Japão tenha gerado protestos, a força baleeira está diminuindo porque toda a força de trabalho da pesca está em declínio. Até 2022, a maioria dos trabalhadores da indústria pesqueira do Japão eram idosos de 65 a 74 anos. Havia 29 mil desses,
em contraste com apenas 18 mil pessoas entre 25 e número 41. Enquanto os mais jovens podem sentir que têm um destino longe do mar, as tendências no setor de aquicultura refletem o país como um todo. Então, talvez o destino do Japão realmente esteja ligado às ondas. A população está famosamente diminuindo, exceto em um lugar. Se você for à ilha de Tokunoshima, 800 milhas, cerca de 1.300 quilômetros a sudoeste de Tóquio, encontrará algo estranho. Este lugar tem uma taxa de fertilidade de 2,25–40% acima da média nacional e suficiente para manter sua população crescendo. Então, qual é o segredo? Embora seu clima subtropical seja agradável, não é uma ilha exótica. As pessoas aqui são tão japonesas quanto o resto do país. Apenas parece ser um lugar particularmente amigável para famílias. Talvez estranhamente, porque sua economia é mais básica e carece do trabalho de escritório acelerado que define a vida nas cidades maiores. Número 40. Talvez uma das razões para a baixa taxa de fertilidade do Japão seja que é um dos países mais privados de sono do mundo, com uma média de cerca de 6 horas e 35 minutos por noite. Se você for lá, pode ver pessoas adormecendo em lugares incomuns. No entanto, os exaustos funcionários corporativos do país encontraram uma solução: a arte de dormir no trabalho, chamada inemuri. Se você tentasse fazer isso em qualquer outro lugar, provavelmente teria problemas, e os novos trabalhadores em suas respectivas empresas provavelmente não deveriam fazer isso. Conforme envelhecem e se estabelecem, cochilar é aceitável desde que posicionem seus corpos corretamente. Eles têm que pelo menos parecer atentos e não curvados, afinal, é uma forma de arte. Número 39. Talvez não te surpreenda agora ouvir que Tóquio pode ser um lugar estressante para se viver. É por isso que existem 320 clubes de anfitriões e anfitriãs concentrados apenas no distrito de Kabukicho e mais de 1.000 em todo o país. Aqui, jovens atraentes de ambos os sexos entretêm clientes do sexo oposto, tudo pelo custo de bebidas caras que alguns estabelecimentos usam para endividar profundamente os clientes. Você provavelmente já ouviu que as próprias empresas japonesas costumam pagar as contas de seus funcionários. É uma forma de permitir que seus famosos funcionários sobrecarregados desabafem um pouco e um modo conveniente de fazer negócios. Número 38. Para adicionar ainda mais estresse, muitas ruas no Japão não têm nomes. Em vez disso, os quarteirões são numerados, com os edifícios numerados de acordo com sua idade. Os endereços são atribuídos com base no número do distrito, quarteirão e edifício. Se você acha isso confuso, será ainda mais se você for lá despreparado. Um aplicativo de mapas será seu aliado, e você sempre pode pedir ajuda a um policial. Com a baixa criminalidade neste país, dar direções é uma das principais funções do trabalho. 37. No Japão, dar gorjeta é considerado um insulto, pois para os trabalhadores da hospitalidade, significa que não prestaram um bom serviço. O oposto do que ocorre do outro lado do Pacífico. Na visão deles, você deve esperar um bom serviço sem precisar pagar a mais. Agradeça e siga em frente. Provavelmente você não reclamará disso. 36º. Tóquio é a maior área metropolitana do mundo, mas esse título provavelmente não durará muito mais tempo. Havia 37.300.000 pessoas na região de Tóquio e Yokohama em 2023, mas isso foi menor do que o esperado. Jakarta, Indonésia, tinha 35,4 milhões de habitantes, superando as expectativas. Demógrafos previram que Jakarta ultrapassará Tóquio até 2030, e eles disseram isso em 2018. A pandemia da Covid-19 provavelmente acelerou as coisas. Número 35. As pessoas que estão deixando Tóquio estão, sem saber, se dirigindo para um local mais seguro. Tem uma média de 2.200 terremotos por ano. A maioria passa despercebida por ter magnitude abaixo de 2. Entre 9 e 10 de maio de 2025, houve 18 terremotos, além de um de magnitude 2.0. Mas é apenas uma questão de tempo até que o grande terremoto aconteça. O grande terremoto de Kanto de 1923, que resultou em mais de 100 mil mortes, ocorreu em 1923 com uma magnitude de 7.9. 100 anos depois,
O governo japonês previu que haveria outro terremoto de 7 ou mais entre os anos 2020 e 2050. Apenas não esteja em Tóquio quando isso acontecer. Número 34. Há muitas coisas para visitar na cidade antes disso, incluindo talvez o museu mais bizarro do mundo. Vá para o distrito de Odaiba, no meio da Baía de Tóquio. Você encontrará muitas atrações lá, mas nenhuma é mais estranha do que o Museu Unko. A missão deles é criar um espaço divertido e interativo para pessoas de todo o mundo compartilharem seu amor por cocô. Dentro você verá fileiras de vasos sanitários coloridos, então será convidado a sentar em um de sua escolha e gritar Unko! Outras atrações incluem a Sala da Princesa do Cocô, o Arcade de Merda e a Sala do Cocô Voador Surreal. Nos informe se você consegue aguentar comer lá. Número 33. Já que você está no clima, talvez queira ver a coisa que os locais chamam de merda dourada. Não está no museu, no entanto. Vá para a Torre da Cerveja Asahi em Asakusa e você não pode perdê-la. Aparentemente, essa escultura deveria parecer um copo de cerveja, mas quando você olha para ela, questiona quantas os artistas beberam ao criar o design. Número 32. Em Shibuya, você encontrará outra visão estranha. O projeto de banheiros de Tóquio, com obras de arte pública. Existem 17 deles espalhados pelo bairro. Eles são feitos por artistas conhecidos como Tadao Ando e Toyo Ito. Os mais famosos estão no mini-parque Yoyogi Fukamachi e no parque comunitário Haruno Ogawa. Suas características notáveis são as janelas de vidro que embaçam ao trancar a porta, caso a natureza chame. Nós mencionamos que o Japão leva seus banheiros a sério. Número 31. O Japão hospeda outro museu estranho. No bairro de Meguro, em Tóquio, você encontrará mais de 60 mil parasitas. Não se preocupe, eles estão em segurança atrás do vidro do Museu Parasitológico de Meguro. Existem 2 andares. O primeiro tem material sobre diferentes parasitas, enquanto o segundo se concentra em parasitas humanos e zoonóticos. Como você deve ter adivinhado, o museu faz parte de uma instalação de pesquisa científica e a entrada é totalmente gratuita, embora doações sejam bem-vindas. Há até uma loja de presentes para 1 ou 2 souvenirs. Número 30. Se você quer algo um pouco menos gráfico, pode ir a um lugar que é tanto uma homenagem ao passado quanto uma prévia do futuro. No coração de Shinjuku fica o restaurante Samurai, antes chamado de Restaurante Robô. Por um preço de primeiro show de 7.300 ienes, você verá um show que foi descrito como um cabaré de alta tecnologia distintamente japonês. Há lutas de palco entre samurais e mulheres fantasiadas, dançando ao som de tambores taiko ecoantes em flashes de luzes a laser. E sim, provavelmente, há 1 ou 2 robôs para serem encontrados. Clientes descreveram o lugar como onírico ou transformador. Número 29. Se você está procurando um lugar único para passar a noite, por que não ficar em um hotel estranho? Não, literalmente, esse é o nome da marca, Rena Hotels, Hotéis Estranhos. A empresa é conhecida por ter muitos robôs em suas localidades, e não apenas humanos. Há recepcionistas robôs dinossauros de verdade. No Japão, chapéus de concierge estão na moda para T-Rexes, mas nem todos os robôs funcionam tão bem. Em 2019, a empresa teve que demitir metade de sua força de trabalho robótica, substituindo-os por humanos. Os assistentes fofos no quarto não eram inteligentes o suficiente para responder sobre empresas locais. Número 28. Se você quer algo um pouco mais natural, tem o Café Hudi Hudi em Shibuya. Você provavelmente já viu cafés de gatos ou cachorros no Japão e ao redor do mundo, mas este aqui é especial. Os residentes são corujas reais de diferentes espécies que podem ser seguradas com luvas acolchoadas. Elas não são perigosas porque foram criadas por humanos desde o nascimento. 27. O Japão é conhecido por seus santuários, mas não há nada como o templo do gato Gotokuji em Setagaya. É um santuário budista que se acredita ser o local de nascimento de um dos símbolos mais reconhecidos do Japão, o Monarch Neko, o gato da sorte. Em resumo, a história é assim. No início dos 1600, Linaotaka, o senhor local, foi pego em uma tempestade. Felizmente, um gato que vivia aqui o convidou para entrar, para que ele não tivesse que caminhar sob a chuva torrencial. A lenda do gato cresceu após a morte de Li
e trouxe uma indústria consigo. Se você quiser uma lembrança de sorte deste lugar, pode gastar 300 ienes, $2 em uma pequena estátua, ou 5.000 ienes em uma enorme. 26. Você pode desafiar um lutador de sumô, sério. Ir ao Ryogoku Kokogi-kan para assistir a uma luta de sumô parece óbvio, mas você pode se surpreender ao descobrir que pode tentar a sorte no esporte nacional do Japão. Bem no coração de Tóquio, você encontrará a oficina de sumô em Tatekawa e verá como os lutadores de sumô treinam. Você pode até marcar uma luta para si mesmo. 25. Você não precisa realmente escalar o Monte Fuji para escalá-lo. Tóquio abriga os chamados Montes Fujisaka em alguns dos santuários da cidade. Eles são feitos de rochas vulcânicas do verdadeiro, e os caminhos imitam as trilhas reais para o cume do Monte Fuji. A simulação é tão eficaz quanto a realidade para obter benefícios espirituais. É mais acessível para os idosos do país ou se você não quiser caminhar tanto. Número 24. Se você realmente chegar ao Monte Fuji e estiver se sentindo especialmente corajoso, há uma visão ameaçadora em seu flanco noroeste. Esta é a floresta Aokigahara, crescida em cima de lava seca do vulcão próximo. Dizem que é assombrada por espíritos de Yurei, fantasmas atormentados. Viajantes frequentemente relatam ruídos estranhos ou até avistamentos de fantasmas. Infelizmente, no final das contas, o lugar tem uma reputação mais sombria por outro motivo, muito real. Se você ver alguém em perigo, chame as autoridades. 23. Para alegrar o dia de alguém em outro lugar, visite outro café de robôs. Pelo menos é isso que parece. O café robô Avatar Dawn é um destaque do bairro de Nihonbashi, na zona leste de Tóquio. Os robôs do café se parecem com robôs, mas não possuem inteligência artificial. Eles têm pilotos operando-os remotamente e são pessoas com deficiências, trabalhando de suas casas ou locais de cuidado. Os robôs proporcionam a eles a interação necessária com outras pessoas que podem não conseguir facilmente, então você estaria fazendo algo bom ao ir lá. Número 22. Há mais no Japão do que apenas a capital. É um país com muitos ambientes diferentes, desde o temperado Hokkaido até as exuberantes ilhas subtropicais. Mas uma coisa nunca muda. O ritmo de vida acelerado no Japão requer conveniência imediata. Por isso, há uma máquina de venda automática para cada 31 pessoas no país, sendo únicas. As máquinas de venda automática no Japão oferecem muito mais do que apenas lanches e bebidas rápidas, indo além do que normalmente se espera delas. Elas incluem sashimi fresco de restaurante, caviar, wagyu e até jaquetas de inverno, sabe, só por precaução. Mas há uma coisa que as máquinas de venda automática não podem te dar. Número 21. As tradições culturais do Japão remontam a milhares de anos, mas recentemente adotou uma do exterior, meio que por acidente. O KFC provavelmente não é a primeira opção para um jantar de véspera de Natal em família, mas eis a surpresa. Aparentemente, o gerente do primeiro KFC do país, Takeshi Okawara, ouviu estrangeiros dizerem que sentiam falta de comer peru no Natal porque é difícil de encontrar no Japão. Então ele teve uma ideia inteligente de associar o balde do KFC com o Natal. O fato do Coronel Sanders se assemelhar ao Papai Noel quando usava o traje adequado ajudou. A campanha publicitária Kentucky para o Natal se tornou nacional em 1974 e permanece até hoje. 1/3 das vendas anuais da empresa no Japão ocorre no período do Natal. Número 20. Você não encontrará muitas lixeiras no Japão. Essa prática surge de um dos momentos mais sombrios da história moderna japonesa. Em 20 de março de 1995, a seita Aon Shinrikyo liberou gás sarin em 3 das linhas de metrô de Tóquio. 14 pessoas morreram e 1.000 ficaram feridas. A aplicação da lei japonesa começou a temer a possibilidade de repetição de ataques usando lixeiras públicas como esconderijos e as retirou. Se precisar descartar algo, procure a máquina de venda automática mais próxima. Não as encontrará em outro lugar. Número 19. O Japão é um país agitado e moderno, mas há uma parte dele onde o tempo retrocede. Não muito. Vá para Gifu para uma vida mais simples na vila Haida Folk. Existem mais de 30 casas construídas entre os séculos 17 e 19 que ainda estão de pé.
É uma cápsula do tempo que mostra a vida no último shogunato, desde a casa do chefe da aldeia até os armazéns. Há também um centro de artesanato, onde você aprenderá a fazer coisas como xícaras de cerâmica, bonecas sarubobo ou sinos de vento de vidro à moda antiga. Número 18. A província de Nagano, no interior do Japão, abriga um Vale do Inferno. Esse é o nome comum para vales com atividade vulcânica, mas neste caso é apenas vapor. E esse vapor produz um local que você só pode encontrar aqui. O Parque dos Macacos de Jigokudani abriga uma comunidade de macacos da neve japoneses. Se você quer vê-los em seu melhor, vem aqui entre dezembro e março. Os macacos escapam do frio dando um mergulho nas fontes termais. Número 17. Se você estiver em Nara, presenciará outro local único de animais. Existem mais de 1000 cervos que perambulam pelo Parque Nara. Eles estão tão acostumados com as pessoas que você pode alimentá-los e tirar fotos em segurança e a mais. Eles sabem se curvar respeitosamente quando as pessoas se aproximam. Apenas não os provoque com comida. Cumpra se você for oferecer algo a eles. É melhor para você e para o veado. 16. Viajantes relataram alguns sinais muito incomuns no Japão. Você pode encontrar um que diz para nunca usar seu smartphone enquanto caminha. Outro avisa que adultos com cigarros acesos tendem a carregá-los na altura do rosto de uma criança. E quando você visitar o Parque Nara, não poderá ignorar os sinais avisando para não provocar os veados. Eles podem tentar pegar suas bolsas, chutar, dar cabeçadas ou até mesmo derrubar você por trás se as coisas ficarem muito ruins. Na verdade, existe um sinal de desenho animado para quase tudo o que você imaginar. Número 15. Caso ainda queira fazer um 15. Se você ainda quiser fazer um tour animal, volte para Miyagi e vá para as montanhas desta vez. Pelo preço de 1000 ienes, cerca de $7, você pode ir ao Zaokitsunemura, a Vila das Raposas. Cerca de 100 raposas perambulam pelas ruas. Os moradores locais as resgataram de circunstâncias terríveis e lhes ofereceram abrigo. Ao abrir uma porta, você pode encontrar uma delas espiando. Lembre-se de seguir as regras da vila. As raposas estão habituadas aos humanos, mas ainda são selvagens. Respeite isso. Número 14. Vá para a ilha de Okunoshima, no mar interior de Seto, e você encontrará uma população de animais selvagens muito maior. Mais de 1000 coelhos domésticos perambulam livremente por esta ilha, aproximando-se em grandes grupos na esperança de receberem um agrado. Supostamente, eles são descendentes de um grupo de coelhos trazidos para a ilha em 1971. Por quê? Ninguém realmente sabe, mas pode ser uma maneira de lidar com a história mais sombria da ilha. Esta é, na verdade, a segunda população de coelhos em Okunoshima. Costumava ser um campo de testes para as armas químicas do Japão, e os coelhos eram os sujeitos. Um museu dedicado a essa história ainda existe, mas não são muitos os turistas que o visitam. Eles, compreensivelmente, preferem os coelhos mais fofos. Apenas certifique-se de que, se você for, traga comida de coelho real do continente. Essa é a melhor maneira de garantir que os coelhos permaneçam saudáveis. Número 13. Algo mais é único no Japão, uma safra que você só pode comprar aqui. A tradição começou na cidade de Sensuji, em Kagawa, quando um agricultor local chamado Tomoyuki Ono patenteou uma técnica de cultivo nos anos 70. O resultado foram melancias quadradas. Elas são o orgulho da cidade e só vendem as melhores, atendendo a requisitos específicos. Uma massa entre 5,5 e 8 kg com listras verticais adequadas. As mais baratas podem custar cerca de $100. As mais caras podem chegar a 1000. Ainda está interessado? Número 12. Vá para o Vale Ia em Shikoku, para a aldeia de Nagaro. Lá, você encontrará uma visão comum no Japão com uma solução incomum. Como a maioria das cidades rurais, Nagaro perdeu residentes aos montes. Então, um artista local chamado Ayano Tsukimi começou a fazer espantalhos realistas e continuou. Existem mais de 200, e eles superam em muito as 30 pessoas reais da vila. Ayano inicialmente fez espantalhos semelhantes aos aldeões falecidos ou que partiram. Nos últimos anos, ela imitou figuras famosas como Donald Trump e Harry Potter. Eles estão espalhados pela cidade vestindo roupas, acessórios e até frequentando a escola.
Nagaro tem um festival de espantalhos todos os anos, no primeiro domingo de outubro, para exibi-los de uma maneira mais organizada, mas você não precisa esperar até lá. Vá até lá e você pode encontrar a própria Ayano. Quem sabe, se você agradar ela pode fazer um espantalho de você para imortalizar sua visita. Número 11. Há uma ilha abandonada na costa de Nagasaki. Ela atuou em vários filmes, como Skyfall, da franquia James Bond. A ilha Hashima era uma estação de mineração de carvão operada pela Mitsubishi, mas era um lugar difícil de trabalhar. Era quente e tinha 95% de umidade graças ao ar do mar. Isso fazia com que os vapores de carvão aderissem à pele das pessoas. Naturalmente, não eram muitos os japoneses que queriam trabalhar lá, mesmo com um salário mais alto. Então, o Império forçou prisioneiros chineses e coreanos a fazerem o trabalho na Segunda Guerra Mundial. Quando os combates terminaram e os prisioneiros foram libertados, a ilha começou a decair e foi fechada em 1974. Hoje é um controverso patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Número 10. O mar interior abriga 4 ilhas desertas que sempre estiveram envoltas em segredo até agora, isto é, são as ilhas Tomogashima, ao largo de Wakayama, e há rumores de tesouros enterrados. Piratas usavam a ilha para saquear navios que passavam por essas águas estratégicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo militar japonês removeu as ilhas dos mapas para esconder uma base naval estratégica. Apesar da derrota, as fortificações resistiram. Vá lá se estiver curioso para ver como era a vida dos soldados, mas é tão provável que você encontre cosplayers. Eles dirão que os fortes da ilha parecem o castelo no céu do estúdio Ghibli, então eles vão lá vestidos adequadamente para prestar homenagem. Número 9. Os Estados Unidos derrotaram o Japão na Segunda Guerra Mundial e tem mais tropas lá do que qualquer outro país estrangeiro. Existem 120 bases que abrigam cerca de 60 mil tropas. Com a China e a Coreia do Norte por perto, o Japão é vital para a segurança avançada da América. As bases foram controversas no passado, mas com a guarda costeira da China assediando pescadores e muitos empregos apoiando sua infraestrutura, as tensões entre o exército dos Estados Unidos da América e os locais parecem estar diminuindo ultimamente. Número 8. Todo julho, Furano em Hokkaido realiza um festival anual do umbigo. Realmente, Furano, você notará, está bem no centro de Hokkaido, assim como o umbigo está no centro do seu corpo. Os moradores locais responderam com um festival onde pintam seus corpos com desenhos surpreendentemente artísticos centrados no umbigo. Então eles dançam pelas ruas. Número 7. Bem ao sul, existem espíritos vagando pela ilha de Miyakojima, na província de Okinawa, no início de outubro. Na verdade, são homens vestidos dessa maneira usando galhos, folhas e lama. Os moradores creem que as casas e crianças salpicadas com lama pelas divindades fantasiadas terão sorte. Eles até vão te perseguir para garantir que você compartilhe da boa sorte. Número 6. Todo dia 16 de dezembro, o Japão celebra seu festival Shukatsu, o que significa que é hora de se preparar para o seu fim. A chamada indústria do fim no Japão realiza workshops e eventos sobre a morte e o que acontece após o fim. Os participantes aprendem como preparar o corpo do falecido, preparação psicológica e até mesmo deitam-se em caixões selados. Também vendem maquiagem e serviços de cabelo. Se não estiver no clima festivo, felizmente há outra opção disponível em horário semelhante. Número 5. Em todo o terceiro domingo de dezembro, ao pé do Monte Atago, você pode ver o festival anual Akutai Matsuri do Japão. Durante as festividades, 13 sacerdotes vestidos como espíritos malignos, chamados Tengu, tentam fazer oferendas a 16 pequenos postos de santuário, subindo constantemente a montanha. Os espectadores são incentivados a insultá-los verbalmente o quanto puderem e competir para roubar suas oferendas. Aqueles que levam suas oferendas para casa serão abençoados com boa sorte, mas não as roube durante as orações dos sacerdotes. Então eles têm o direito de bater em você com varas de bambu. Número 4. Existem sabores no Japão que você não encontrará em nenhum outro lugar. Cerveja com sabor de wasabi, batatas fritas cobertas com chocolate, refrigerante de enguia com extrato real, sorvete sabor milho ou queijo e Kit Kats de batata assada são algumas das coisas que você encontrará aqui.
Você pode pensar que só no Japão por um bom motivo, mas aborde-os com a mente aberta. Pode descobrir uma joia. Número 3. O Japão tem muitas ilhas, mas há uma para a qual você não poderá ir, especialmente se você for uma mulher. Em frente à cidade de Munakata, na província de Fukuoka, fica Okinoshima. É um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura sagrado no Shinto. Sua única população humana é de cerca de 200 sacerdotes Shinto, todos homens, que ficam por períodos de 10 dias e mantêm uma vigilância rigorosa para impedir que qualquer outra pessoa pise no solo. Porém, não conseguem impedir a entrada de pássaros. Grupos internacionais de conservação de aves consideram a ilha importante por ser local de reprodução de várias espécies de aves japonesas ameaçadas. O Japão é conhecido mundialmente pelo seu sistema de trens eficiente, tornando as viagens rápidas e práticas. E existem muitos trens temáticos para escolher. Se você está indo para o oeste, por que não pegar o Genbi Shinkansen, onde você estará cercado por arte inspirada nas vistas de Niigata? Enquanto isso, Fukushima tem um trem-bala com decorações de toda a história cultural do Japão, com banhos de pés para você relaxar. Existem até trens inspirados em Pokémon. Escolha sabiamente. E, finalmente, número 1. Godzilla é um cidadão oficial do Japão e tem sido desde 9 de abril de 2015. Sua residência legal é em Shinjuku, Kabukicho 1191. Ele está lá. Viaje para Tóquio e você poderá vê-lo sobre o prédio da Toho. O prefeito da época, Kenichi Yoshizumi, presenteou Godzilla com uma faixa e o encarregou de ser um embaixador para as indústrias de entretenimento e turismo do país. Ainda não há informações sobre o que esse cidadão deve em impostos. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ver mais conteúdos assim. Faz diferença mesmo. Valeu de novo. Até a próxima no Matpack.